Olá, meus amigos. Aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense. De volta aos comentários à Constituição da República. Não há um curso de Direito Constitucional, são apenas comentários didáticos ao texto constitucional. Se você quiser materiais mais profundos, acesse resenhaforense.com.br e veja os links na descrição do vídeo. Por gentileza, inscreva-se no canal e curta o vídeo, isso nos ajuda bastante. Estamos no título 1º ainda da Constituição, que, enfim, na parte dos princípios fundamentais. Já comentei o caput inteiro do artigo 1º e estou aqui na fase de estudar os incisos do artigo 1º. Já conversamos sobre a soberania, sobre a cidadania e sobre a dignidade da pessoa humana. Hoje eu queria falar do inciso 4º, assim redigido: os valores sociais, ou melhor, dentre os fundamentos da Constituição, ou melhor ainda, né? Dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, enfim, dentro do Estado Democrático de Direito brasileiro, um dos fundamentos da nossa República é este aqui no inciso 4º, justamente o que diz assim: os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu peguei os comentários do professor Ives e tirei uma foto, queria lhes mostrar aqui, porque eu acho que ele consegue sintetizar toda a ideia do dispositivo num parágrafo bem equilibrado e, enfim, com a doçura de sempre do Ives, né? Ele fala assim: esse inciso, o que agora lemos, merece algumas considerações. A primeira dessas considerações diz respeito à existência de um binômio, ou seja, de um equilíbrio. No mesmo inciso encontramos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o que vale dizer: para garantir a dignidade humana, o Estado deve dar oportunidades para que todos os cidadãos possam realizar-se, que exista pleno emprego, que as pessoas possam trabalhar dignamente sob o regime pelo qual o Constituinte optou, que é o modelo de livre concorrência, de livre iniciativa. Dizer, portanto, que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são elementos fundamentais e que estão no artigo 1º, o mais importante da Constituição, equivale a dizer que, no Brasil, temos economia de mercado com livre iniciativa e que todos poderão exercer as suas atividades livremente. Mas cabe aqui uma observação essencial: a livre iniciativa, o liberalismo econômico, o capitalismo, a economia de mercado não poderão deixar de respeitar os valores sociais do trabalho. Então, o Constituinte buscou aqui um equilíbrio. Então, é um capitalismo, sem dúvida alguma é um capitalismo, sob pena de afrontarmos a livre iniciativa. Não pode o Estado brasileiro refrear a livre iniciativa e, portanto, a iniciativa privada. Então, a atividade empresarial. Todos têm direito de buscar e abrir uma empresa, e de preferência sem as burocracias usuais, né, que já tivemos um dia no Brasil. Hoje as coisas estão mais fáceis. Pelo menos desse ponto de vista já melhorou bastante. Mas, em contrapartida, esta livre iniciativa não pode afrontar os valores sociais do trabalho. Aqui nós temos uma certa alteridade aristotélica, né? É uma livre iniciativa que tem esse quê de alteridade, esse respeito à substancialidade humana na relação travada no tecido social, na relação humana que é travada no tecido social. Tá? Basicamente é isso. Uma coisa não anula a outra. A livre iniciativa não é anulada por uma ideia de valores sociais do trabalho, né? Assim como a ideia dos valores sociais do trabalho não pode afrontar a livre iniciativa. Então, o Brasil segue, sem dúvida alguma, um sistema econômico capitalista. Tá? Eu vou abrir aqui mais comentários. Deixa eu ver se eu consigo inserir mais alguma coisinha no nosso material. Aqui naquela obra, muito citada aqui na nossa série, os comentários à Constituição do Brasil, organizada por Canotilho, Gilmar Mendes, Sarlet e Streck, comentando o dispositivo agora examinado, artigo 1º, inciso 4º da Constituição, Ana Paula de Barcelos e Luiz Roberto Barroso dizem o seguinte: o enunciado ora comentado
admite diversas modalidades de eficácia jurídica, notadamente a negativa e a interpretativa. Isto é, será possível postular a invalidade de atos e normas que violem um princípio, bem como será legítimo pretender que, dentre sentidos possíveis de normas existentes no sistema, o intérprete escolha aqueles que realizem de forma mais abrangente o estado de coisas pretendido pelo dispositivo em questão. Dessa forma, o artigo 1º, inciso 4º, certamente proíbe, por exemplo, a adoção de uma política global de desapropriação dos meios de produção. Imaginem um presidente da República que queira estatizar algumas empresas, né? Não pode fazer, isso afronta a livre iniciativa. Bem como a extinção automática da relação laboral pelo regular exercício de um direito pelo trabalhador. Então, um trabalhador, numa relação oxigenada pela CLT, busca um direito ali reconhecido, 13º salário, por exemplo. O só fato de ele querer o seu 13º salário não serve, não dá aso, não pode servir de fundamentação para que o patrão desfaça este contrato de emprego. Tá? Isso seria uma arbitrariedade vedada também pelo dispositivo. Afinal, isso afronta um valor social do trabalho. Claro que tudo isso se dá na legalidade, né? Não é um valor social do trabalho retórico, bonitinho, como que lançado aí aos milhões de ouvidos, né? Não. O valor social do trabalho ganha uma roupagem legal, tá? E é essa roupagem que deve ser obedecida. Outro exemplo aqui, de algum modo entra aqui, né? É uma livre iniciativa que tende a respeitar, por exemplo, o consumidor. Então, é uma livre iniciativa que respeita o consumidor. Quando a gente estudar o 170 da Constituição, a gente vai ver que um dos fundamentos da economia do Brasil, além da livre iniciativa, é o respeito ao consumidor, o que legitima o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Basicamente, é essa a ideia central do dispositivo. Tem até uma passagem aqui de novo do Barroso e da Barcelos que dá o exemplo da escravidão. Então, é um capitalismo, sem dúvida alguma, é uma livre iniciativa que, obviamente, não pode se valer de mão de obra escrava. Tá? Essa é a ideia. A utilização da mão de obra escrava, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, afronta a ideia de um valor social, de valores sociais do trabalho. Certo? Maravilha. Só para lhes dar um exemplo na jurisprudência, né, da força da livre iniciativa entre nós, consultem aí este julgado. Ó. Peguei alguns STF, questão de ordem na ADIM, ação direta de inconstitucionalidade 319. A emenda diz assim: em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da Justiça Social, pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços, abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros. Esse caso aí é um tanto antigo, é de 1993, eu queria até citar outro, que me parece mais interessante. Procurem depois, STF RE, né, o recurso extraordinário, de número 1054-110 de São Paulo. Nesse RE aí, o Supremo, com razão, afirmou que é inconstitucional a lei municipal que tente proibir o uso de veículos cadastrados em aplicativos de carona, por exemplo, Uber. Tá? Isso afronta a livre iniciativa. Não pode o Estado brasileiro, a qualquer pretexto, impedir o funcionamento destes aplicativos. Tá? E curiosamente, houve um burburinho tentando trazer a regulação da Uber, digamos assim, e de outros aplicativos similares de transporte individual de passageiros para o que a gente conhece como táxi. Como se o Estado tivesse que dar uma chancela para o funcionamento desses aplicativos por aqui. E o Supremo tem sido bem claro nesse sentido.
Não é cabível tal exigência. Tá? Isso afrontaria o fundamento republicano da livre iniciativa. Certo? Tem um outro aqui também envolvendo o Uber, ó, STF, a DPF número 449 do DF. Também encara esse assunto aí do aplicativo de carona, né? Então, certos prefeitos tentaram alguma política de restrição, de controle, e o Supremo cortou as asinhas. Livre iniciativa. Essas empresas exercem livre iniciativa aqui no Brasil. Isso é liberalismo econômico, tá? Se vocês estudarem os votos aí dos ministros, tem um informativo do Supremo, informativo 937, né, dessa questão do aplicativo. Informativo 937 do Supremo, tem no voto do ministro Barroso, a gente percebe a clara enunciação de ideias como livre iniciativa, de livre concorrência e também de intervenção estatal de maneira excepcional para evitar os abusos, eventuais abusos da livre iniciativa e para a proteção do consumidor. Então, é o que acontece, por exemplo, quando o Estado reconhece que há incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica travada entre o usuário do aplicativo e a responsável por aquele aplicativo, enfim, entre o consumidor e o Uber, por exemplo, ou a Uber. Também vejam aí, né, a famosíssima Lei Federal número 13874/2019, um dos melhores diplomas legislativos editados recentemente no Brasil, que traz uma declaração de direitos de liberdade econômica, traz ainda garantias de livre mercado e deixa claro que o Estado deve agir só de forma excepcional, como um agente normativo e regulador. Certo? Sempre buscando esse equilíbrio, tá? Outro instituto claro disso é o da falência e recuperação judicial, né? Lei Federal 11.101 de 2005. Recuperação judicial de empresa. Tem tudo a ver com essa questão, porque ao recuperar judicialmente uma empresa, a gente tutela não só a livre iniciativa, mas também os valores sociais do trabalho, porque a gente garante a manutenção dos empregos gerados pela empresa, que pagou tributos a vida toda, que gerou empregos, enfim, que fomentou a economia nacional. Isso gera alguma crítica na literatura libertária, né, que afirma a ideia segundo a qual quem tem de quebrar porque prestou um serviço ineficiente. Não sei se é por aí. A recuperação judicial tem as suas desvantagens, né? Porque parece que premia alguém que foi ineficiente. Mas, enfim, amadurecer também, como eu às vezes falo, é entender que a vida é assim e no Brasil é assim, tá? A gente tem essas coisas aí no Brasil. Recuperação judicial não é uma coisa só brasileira, a gente percebe isso nos Estados Unidos, por exemplo. A Gol logrou uma recuperação, uma grande recuperação judicial naquele país e essa é uma tendência mundial, tá? A concessão de recuperação judicial de empresas. Isso ainda vai crescer muito. E passa por isso, pela tutela da livre iniciativa, ancorada ainda em valores sociais do trabalho. Uma empresa garante empregos, paga tributo, faz a economia girar, dá coisas legais, né? Esse é o papel da livre iniciativa. Certo? Sempre refreada por assuntos que entendemos fulcrais e mínimos nessa relação. Por exemplo, a tutela do direito do consumidor e o mínimo garantido aos trabalhadores. Certo? Encerramos aqui o comentário ao artigo 1º, inciso 4º. Fica um abraço a todos. Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Tchau, tchau.